possível alguém desaparecer em plena luz do dia, no próprio local de trabalho, sem que ninguém perceba? E quem viu, não enxergou? Foram exatos 13 minutos para a realização do crime e uma vida inteira de busca sem respostas. Ei mundo, meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui tem vídeo novo toda semana, sempre com temas criminais ou curiosidades que acontecem ao redor do mundo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você tá fazendo que eu vou te contar essa história. Vem! Patricia Andrews nasceu no dia 28 de novembro de 1965 em Ohio, Estados Unidos. Ela sempre foi muito autoastral, animada, de bem com a vida. Aos 23 anos, engravidou do namorado Don Black e deu à luz a um menino chamado Pistol. Embora o namoro não tenha ido pra frente, a amizade entre eles nunca acabou. Futuramente, Patricia se mudou para o estado da Georgia, numa cidadezinha que se chama Cumming, e lá ela foi morar com o filho dela. Ela abriu um pequeno salão de beleza que, na verdade, era o sonho da vida dela, né? Então ela estava muito feliz, vivendo numa cidade tranquila, trabalhando no que ela queria. Ela estava realmente assim, realizada. Em 1996, com 30 anos, a Patricia conheceu o Rob, um homem 20 anos mais velho, formado em criminologia. Bom, eles se conheceram porque o Rob, ele parou no salão dela, né, para poder cortar o cabelo. E ali eles começaram a conversar, conversa vai, conversa vem. Os encontros foram ficando mais assíduos, evoluiu para um namoro. E no ano seguinte, em 1997, o casal decidiu então que iria se casar. Rob a ajudou financeiramente, né, a reformar e a redecorar o salão. Ele também se dava muito bem com o Pistol, né, o filho dela, que na época estava com 8 anos. Então, assim, ele dava presentes para o menino, ajudava a cuidar, né, esse negócio de escola, dever de casa. Então, ele era bem presente, assim, um bom padrasto. Com o passar do tempo, essa situação começou a ficar complicado. Por quê? Porque o Rob, ele sempre foi muito ciumento com a Patricia, com tudo e todos. Só que no início dos anos 2000, isso foi ficando assim realmente complicado. Ele ficou tão ciumento que ele estava tendo ciúme do próprio filho da Patricia. Então, assim, ele já começou a falar mal do menino, começou a não ter paciência para ele, a maltratá-lo. Quando ele estava na frente dos amigos dele, né, que ele levava para casa para qualquer atividade, ele ficava sendo grosseiro com o Pistol na frente dos amigos, então o Pistol ficava com muita vergonha. Então, né, com o passar do tempo, o Pistol foi percebendo essa inimizade, né, do Rob em relação a ele, e ele também passou a não gostar do Rob, normal, né? Toda essa situação começou a afetar, então, o casamento da Patricia e do Rob. Eles começaram a ter discussões mais sérias, essas discussões foram intensificando, principalmente quando se referia ao filho dela, né, que ela realmente defendia com unhas e dentes, ela não admitia, mas a verdade é que as pessoas, né, que já conheciam a Patricia de antes, começaram a perceber que ela, como quem diz assim, ela já não estava tão feliz mais, sabe? Ela já não tinha aquele brilho nos olhos que ela tinha antigamente. E, inclusive, ela chegou a comentar com o filho dela que ela estava pensando em se divorciar do Rob. No dia 15 de abril de 2004, Patricia acordou cedo, como de costume, e nesse dia ela iria abrir o salão 10 minutos mais cedo, porque uma cliente tinha perguntado se podia chegar antes. Pistol, que já estava com 15 anos na época, também queria chegar mais cedo no colégio naquele dia, porque ele tinha começado a namorar, e ele queria encontrar com essa namorada antes da aula começar. Patricia, então, ela deixou o filho no colégio e dali ela foi trabalhar. A primeira cliente chegou às 8h50 e saiu do salão às 11h05. Às 11h35, a Patricia recebeu uma ligação, né, de uma outra cliente, e essa ligação durou até às 11h37. A Patricia tinha uma cliente agendada para o meio-dia, mas essa cliente ela chegou mais cedo também, ela chegou às 11h50 da manhã. Só que quando ela chegou no salão, não tinha ninguém. Na verdade, a cena estava bem bizarra. O salão inteiro estava completamente intacto, mas a caixa registradora tinha, assim, visivelmente sido saqueada,
não tinha dinheiro nenhum. Essa cliente ficou um pouco assim, né, sem saber o que fazer, desconfortável, a gente não sabe se o bandido ainda tá ali, né? Ela ligou para Patrice para ver se localizava a cabeleireira, mas não obteve resposta, então ela acionou a polícia. Ao chegar até o local, a polícia percebeu que a bolsa e as chaves estavam sobre a escrivaninha. O almoço ainda estava quente no micro-ondas e o carro estava estacionado em um ângulo estranho, em frente ao salão, e não no lugar de sempre que ela costumava estacionar, que era ali na lateral do salão de ré. A busca por Patrice, então, começou imediatamente. Para os policiais, aquilo não se tratava de um crime com vítima fatal, mas sim de um roubo seguido de sequestro. Quando tudo isso aconteceu, o Pistol ele estava, né, no colégio ainda, então um policial foi até lá para poder conversar com ele, explicar para ele o que tinha acontecido com a mãe dele. E também fez algumas perguntas do tipo, qual que foi a última vez que você viu sua mãe, né? Que você falou com ela? Vocês tinham alguma briga? Você percebeu algo estranho no comportamento dela nessa manhã? Coisas desse tipo. E ele respondeu tudo ali pro policial certinho. E aí o policial perguntou, né, sobre o Rob. Já sabia que tinha... Gente, era uma cidade que as pessoas meio que sabiam, conheciam a Patrice. Então o policial perguntou, e o Rob? O que você acha dele? O que você tem para me dizer dele? E o Pistol falou que no início eles se deram muito bem, né, que o Rob era um excelente padrasto, mas que com o tempo ele foi se modificando, ele foi ficando diferente, e aí surgiu uma inimizade devido a esse comportamento abusivo do padrasto. O Rob foi notificado sobre o desaparecimento da esposa dele enquanto ele ainda estava no trabalho, que era por volta de 2, 3 da tarde. E aí ele foi logo correndo, né, pro salão dela para poder saber o que tinha acontecido com a esposa dele. Mas aí chegando lá, os policiais falaram que tinham que levá-lo para a delegacia para poder prestar alguns esclarecimentos. Porque vocês sabem, né, gente, nesse tipo, né, de situação, de sumiço repentino, uma coisa que ninguém sabe explicar, a primeira pessoa que entra ali como suspeito é o cônjuge. Então, os policiais precisavam ouvir do Rob, né, exatamente que era a situação dele, onde que ele estava, o que aconteceu. E aí ele tinha um álibi muito forte. Ele estava num posto de gasolina que fica a 40 minutos do salão da Patrice, na hora que tudo isso aconteceu. E ele conseguiu provar isso porque ele tinha guardado um recibo do posto. Aí é um pensamento meu. Eu acho muito estranho, vocês podem discordar, guardar recibo de posto de gasolina aqui nos Estados Unidos. Mesmo que isso tudo tenha acontecido em 2004, naquela época já existia essa questão de, né, não tinha frentista, não tem frentista em posto aqui. Então você vai, você abastece, você pode imprimir o recibo ou não, mas eu não vejo necessidade de imprimir porque você acabou de abastecer você mesma, né, fez esse serviço, então para que você precisa de imprimir uma coisa que você tá vendo ali na tela? Bom, eu sei que pessoas guardam recibo, mas eu não acho que tem muita lógica isso, porque fica parecendo que ele mais queria ter essa comprovação do que de fato ser uma pessoa que guarda recibo. Não que tenha dito nada disso em algum momento, mas morando aqui eu vejo que isso é uma coisa que as pessoas não fazem, sabe? Ninguém guarda recibo de posto de gasolina. E mesmo que ele tenha comprado alguma coisa dentro daquela lojinha, né, convencional, por que você guardaria um recibo de um posto de gasolina? Se você mesmo abasteceu o seu carro, por que você vai guardar o recibo disso, né? Bom, fica essa questão aí no ar. Ao sair do posto, Rob retornou ao trabalho, então, além do cartão de entrada, né, que comprovava que ele esteve lá, também vários colegas o viram naquela tarde. Então, ele tinha vários álibis, na verdade. Então, como só Deus é onipresente, isso tornava impossível que o Rob tivesse feito alguma coisa com a Patrice de forma direta, mas indireta. Fato é que ele colaborou muito com as investigações, se mostrava sempre muito preocupado, muito proativo. Então, era um comportamento um pouco diferente para quem tem culpa no cartório, vamos falar assim, né? Logo após o desaparecimento de Patrice, durante todo o tempo, Rob continuou a morar na casa e impedir a entrada de Pistol. Ele trocou as fechaduras e o garoto nunca conseguiu nem mesmo ir buscar seus itens pessoais e se viu obrigado a ir morar com o pai. Àquela altura do campeonato, toda a cidade de Cumming já sabia do desaparecimento de Patrice, né, da cabeleireira. Todo mundo queria saber o que tinha acontecido com ela. E, ao mesmo tempo, as pessoas estavam um tanto quanto assim, não em pânico, mas chateadas, primeiro porque ela era uma pessoa muito querida pela sociedade e com um certo medo,
Tipo assim, quem fez isso com uma pessoa tão boa? Por que que ela, que era uma pessoa conhecida, alegre, animada, de bem com a vida, passou por isso? Quem faria esse mal para ela? Então as pessoas começaram a ficar meio apavoradas. A polícia não encontrou quase nenhuma prova dentro do salão de Patrice, mas eles descobriram que 2 testemunhas passaram em frente ao salão por volta de 11h45 da manhã. Então essas 2 testemunhas foram interrogadas também. Uma delas contou que viu 2 mulheres na porta do salão por volta desse horário e que parecia ser Patrice e outra pessoa. As 2 estavam de um jeito que a testemunha não conseguiu definir se elas estavam brigando ou se uma estava ajudando a outra a se levantar. Ela também disse que viu um carro azul em frente ao salão, o qual parecia ser um Chevrolet Lumina 92. A segunda testemunha afirmou que o que ela viu foi um homem com cabelo grande, até os ombros mais ou menos, e também descreveu que viu um carro azul. Porém, na versão dela, seria um Ford Taurus ou um Chevrolet Malibu. Depois que Patrice desapareceu, o Rob ele ficou assim completamente arrasado. Onde ele ia, ele ficava repetindo que a amava, que ela era o amor da vida dele e essas coisas. Já o filho, a família e os amigos discordam completamente dessa versão dele. Eles dizem que, na verdade, ele era um cara extremamente controlador, abusivo, que, na verdade, a Patrice estava se preparando para se divorciar dele. Então, assim, existem essas 2 vertentes. Uma de que ela era uma pessoa extremamente apaixonada por ele. É só na versão dele que existe isso. Já a família, amigos e filho fala que não. Que não tinha nada disso não. Que na verdade ela queria era, vazar desse casamento. Com isso, a relação entre o Rob e o enteado, que já era tensa, depois do desaparecimento de Patrice, ficou completamente assim, insustentável. Eles realmente nem se falavam mais. Policiais, familiares e amigos vasculharam a área por semanas. Os investigadores criaram então uma linha do tempo com base nos clientes de Patrice naquele dia e identificaram uma estreita janela de tempo de 13 minutos quando ocorreu o suposto sequestro. Porque lembram que eu mencionei para vocês? A primeira cliente chegou às 8h50, saiu às 11h05. A ligação no salão, né, o telefone toca às 11h35 e essa ligação dura até às 11h37. A outra cliente que estava agendada ao meio-dia chega às 11h50 e Patrice já não estava mais no salão. Então, de 11h37 às 11h50, tem uma janela aí de 13 minutos. Nesses 13 minutos, foi exatamente quando ocorreu o que ocorreu, que a gente não sabe, com Patrice. Então, os investigadores eles queriam exatamente entender o que tinha acontecido nessa janela de 13 minutos. Embora Rob tivesse um álibi incontestável, ele não saiu da lista de suspeitos da polícia, porque mais do que ninguém, o cara conhecia a agenda da esposa. Ele era quase que a única pessoa que sabia que ela estaria sozinha durante esses 13 minutos. Então, assim, não na verdade 13 minutos, né? Que se for parar para pensar, a cliente chegou antes. Mas ele sabia que ela teria essa janela de intervalo até a próxima cliente. Então, vocês entendem como que é complicado um caso desses? Você quase que chega perto, você tá ali muito próximo, né, aos policiais, mas não conseguia encontrar quem tinha feito aquilo. É bizarro. Meses após o desaparecimento, o SK Jeremy Jones, ele acabou confessando tudo. Ele disse que sequestrou, abusou e depois deu fim à vida de Patrice. Inclusive, ele contou detalhes que só o sequestrador saberia. Só que aquele tal negócio, né, gente? O cara confessou tudo, falou tudo, inclusive ele falou até onde desovou o corpo, que ele falou que jogou de uma ponte em um rio. As equipes de buscas foram lá, reviraram tudo, tinha até cão farejador, mas nada foi encontrado. Mais tarde, ele acabou se retratando, disse que não fez nada disso, que na verdade ele inventou. Eu acho que ele na verdade queria um acordo, sabe esses acordos que você faz? Você assume um crime e recebe alguns benefícios ou isenção de pena, umas coisas assim, diminuição de pena, né, que eles falam. Enfim, bom, fato é que ele retirou tudo que ele disse, mas embora ele tenha saído da lista de suspeitos, algumas pessoas ainda continuavam acreditando que ele era o responsável pelo ocorrido com Patrice.
Por falta de mais pistas para seguir e com as buscas saturadas, os investigadores ficaram sem ter o que fazer. Esse caso ficou então parado por um tempo, até que quase 2 anos depois, no dia 6 de dezembro de 2005, os restos mortais de Patrice foram encontrados por membros da Igreja Batista Libanesa atrás da igreja em Dawson Forest, a cerca de 18 quilômetros do salão de Patrice. A polícia então foi chamada e o caso foi reaberto. Eles cercaram a área, ali todos os investigadores cercaram tudo e durante 1 dia e meio eles assim realizaram buscas, mas muito intensas, gente, muito mesmo. Eles estavam procurando por qualquer pista, fosse, restos mortais, roupas, qualquer outro item pessoal. Então, assim, eles ficaram realmente ali trabalhando com muito afinco e eles conseguiram encontrar um pouco menos dos 206 ossos que compõem o corpo humano. Esses ossos, eles foram levados para análise de DNA e confirmou que todos eram de Patrice. Já as roupas e a aliança dela, que inclusive era cravejada de diamante, nunca foram encontrados. A área onde o corpo dela foi encontrado é a mesma área aonde um outro serial killer, o Gary Hilton, ele desovou uma de suas vítimas, uma alpinista. Então, automaticamente, ele se tornou um provável suspeito. Porém, nessas desconfianças, nessas buscas e investigações em relação ao Gary, eles não conseguiram comprovar nem que ele tinha culpa e nem que ele não tinha culpa. Mas fato é, não tinha nenhuma conexão dele com a morte, primeiro o desaparecimento e depois a morte de Patrice. Então ele foi descartado. Ao receber a notícia da morte da mãe, o Pistol estava no colégio. Então, assim, essa notícia bombástica associada a outras questões, que ele já vinha vivendo, fizeram dele um garoto durante um período, uma fase da vida dele, ele ficou bem revoltado, digamos assim, bem complicado. Rebelde, essas coisas desse tipo, gente, porque assim, é uma situação complicadíssima. Ele perdeu a mãe, primeiro a mãe desaparece, depois a mãe morre, o padrasto nunca deixou ele ter contato com a casa, com as coisas da mãe, inclusive, decidiu-se que ela iria ser cremada. Mas antes dela ser cremada, o Rob pediu que eles montassem, se eles podiam montar o esqueleto dela ali todinho novamente, para que ele pudesse se despedir da esposa uma última vez. Assim eles fizeram. Quando o Rob chegou, ele ficou segurando o crânio ali da Patrice, por um bom tempo e dizendo amá-la, sentia saudade, essas coisas todas. Depois ele agradeceu os investigadores e foi embora. Quando as cinzas, foram enviadas, que ela foi cremada e as cinzas tinham que ser enviadas para a família, estranhamente, elas foram enviadas para o Rob, não para o Pistol. E aí eu achei um tanto quanto bizarro, gente, porque assim, beleza, o menino estava ali com os problemas dele, estava passando por uma fase complicada, mas ele não ter acesso às cinzas da mãe, e o Rob, obviamente, nunca deixou ele nem ver essas cinzas, ele nunca teve acesso. Inclusive, não foi só as cinzas, não, a nada. Ele nunca pôde ter acesso a uma foto da mãe dele, gente. Vocês imaginam a dor desse garoto. Eu acho, assim, revoltante mesmo, como que uma pessoa tira o direito de um filho único, de ter acesso ao acervo da mãe. Não concordo, por mais que ele fosse, sei lá, complicado, revoltado, com ou sem razão, não interessa. Ele é o filho dela, ele era o filho dela, ele tem o direito de ter contato com as coisas da mãe dele. Poxa, era a mãe dele. E o Rob tirou todos os direitos que ele tinha. Realmente não deixou ele ver as cinzas, ele ficar com foto, ele entrar na casa, nada. Vocês não acham esquisito? É um homem esquisito. Já o pai do Pistol, lembram que ele foi morar com o pai, diante de toda essa situação que o Rob criou. Então era tipo uma fazendinha, eles criavam ali galinhas. E o pai e a mãe, eles eram amigos. Eu mencionei pra vocês no início dessa história que, embora o namoro não tivesse dado certo, eles sempre tiveram contato, eles sempre foram bons amigos. Então o pai do Pistol, ele ficou, gente, arrasadíssimo com a morte da Patrice. Ele acho que ficou até pior do que o Pistol. Ele entrou em uma depressão. Então o Pistol, além de estar passando por toda essa dor, esse luto, essa situação com o Rob, a mãe dele e tal, ele ainda precisou cuidar do pai, acudir o pai ali, que entrou numa depressão profunda
após a morte de Patrice. Alguns acreditam que Rob sequestrou e matou sua esposa porque seu casamento estava desmoronando. Rob nega, dizendo que eles eram felizes, que Patrice o amava e ele era o amor da vida dela. Embora tivessem vários suspeitos convincentes, os investigadores não tinham provas suficientes para apresentar uma acusação. E, desde então, esse caso se encontra parado e sem solução. Eles precisam de alguém com uma pista ou qualquer informação vital para ajudar a resolver esse caso. Aí tem uma questão minha, gente, que eu pensei muito enquanto eu assisti esse caso, que é o fato da casa, né, a casa da Patrice e do Rob, nunca ter sido periciada. Eu sei que para poder, né, entrar numa casa e checar tudo, você precisa de um mandato, você precisa de um motivo, e eles não tinham, né, o Rob, ele foi descartado como suspeito, mas é aquele tal negócio. Eu acredito realmente, sabe, fortemente mesmo, que tinha alguma coisa dentro daquela casa. Que ele não só impediu a entrada do Pistol porque tinha uma rixa entre os dois, ou porque ele apenas não queria que o Pistol ficasse com uma fotografia da mãe. Eu acho que tinha mais ali dentro, sabe? Eu acho que se a casa pudesse ter sido verificada, certamente os investigadores encontrariam alguma coisa, ou dentro ou fora da casa. Mas fato é que nunca foi investigada, nunca tiveram um motivo realmente para adentrar a casa. Então, isso acabou passando despercebido. Bom, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreva nesse canal que é de extrema importância. Vou deixar mais uma vez as minhas redes sociais aqui para quem quiser me seguir por lá. Lá tem uns vídeos divertidos, umas danças meio doidas que eu faço, umas dublagens legais. Então, quem gostar desse tipo de conteúdo, me segue por lá também. Comenta muito aqui embaixo para engajar se vocês conheciam ou não esse caso, o que vocês acharam. Vocês acham realmente que o marido dela, né, o Rob, teve culpa ou não? Foi simplesmente uma terceira pessoa que acabou tirando a vida da Patrice sem nenhum motivo? Bom, é isso. Eu vejo vocês então no próximo vídeo.